sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Vozes da Inclusão, podcast mais acolhedor, que passa mais informações aqui, responsáveis e mais inclusivo das plataformas digitais. Hoje eu estou aqui com a Jana, minha amiga de microfone, amiga da vida. Oiê. Jana, e aí? Oiê, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer primeiro os nossos patrocinadores, a TX, a Easy Cosméticos, que deixa essa mulherada aí que vem aí ainda mais linda. A AfoKids, que é a empresa de órteses, né, que auxilia na pisada das crianças com paralisia cerebral, outras deformidades. E agradecer a FlexCorp, que é a empresa de roupas que melhora o movimento, a postura das crianças. E o que eu mais gosto de falar da FlexCorp, Flá, é que é uma empresa que a mãe criou por conta de ser mãe atípica. E eu acho isso, a gente super se identifica com isso, né? Sim. A gente está aí fazendo podcast, uma farmacêutica e uma advogada. Quantas famílias não se reinventam, que né? as mães têm que se reinventar no campo profissional, né? Por conta de acompanhamento dos filhos, depois do diagnóstico, enfim. Então, isso me comove bastante. Então, Andréia, você tem todo o meu coração. E a gente está aqui hoje com o médico que eu estou puxando sardinha para o meu lado, tá? Que é o médico do Gabriel. E é um médico maravilhoso, ortopedista. E o currículo dele é muito grande, vou pedir ajuda, Flá, com você. Ele é doutor e PhD em ortopedia e traumatologia pela Universidade de São Paulo. Residência médica em ortopedia e traumatologia, especialização em ortopedia pediátrica pela Universidade de São Paulo. Fellowship em ortopedia pediátrica nos hospitais Shirley Ryan Ability Lab, Chicago, Estados Unidos. Membro do International Peds Study Group. Membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Preceptor do Programa de Residência Médica de Ortopedia e Traumatologia na Universidade de São Paulo. Médico, colaborador do Grupo de Ortopedia Pediátrica da USP, atuando na assistência à saúde, ensino e pesquisa. Médico formado pela Universidade Federal do Espírito Santo. É uma honra. Seja bem-vindo, doutor Luiz. Imagina. Eu agradeço demais o convite de vocês, né, para estar aqui no podcast. Prazer conhecer a Flávia aqui hoje, né? Já conheço há um tempo, né? Prazer é tudo meu. E vamos lá, né? Vamos falar sobre essas questões ortopédicas, né? Das Exato. crianças. A gente já conversou tanto nos bastidores, né? A gente até brincou que a câmera devia estar ligada já, porque a gente já falou tanta coisa. Vamos ver se a gente consegue repetir, né? Agora é só repetir. Tá tudo certo. E eu, como não conhecia o Dr. Luiz, já aluguei um pouco, querendo saber um pouco sobre as crianças com autismo, que andam na ponta dos pés. Acho que a gente pode começar por aí, doutor? Pode, com certeza. E falar a diferença, né? Eu acho, assim, muita mãe confunde no começo, né? Meu filho anda na ponta do pé, ele é autista, ou meu filho anda na ponta do pé porque tem paralisia cerebral, outras questões. Porque no começo da vida com o Gabriel em casa, por exemplo, ele já, quando a gente punha ele para andar, ele já ficava na ponta do pé. E aí eu procurava um diagnóstico que ele não tinha, que era o autismo, que eu falava, será que ele é autista também, né? E aí eu queria saber um pouco disso mesmo, sobre a ponta dos pés. E mais uma pergunta, doutor, complementando aqui. Andar nas pontas dos pés no autismo é mais comum do que se imagina ou não? O percentual é menor, assim, de crianças que andam na ponta do pé? Depende do grau, se é mais severo, menos severo, o autismo, se isso influencia ou não? Não, maravilha. Primeiro, a diferença do diagnóstico da causa da marcha nas pontas dos pés é essencial para o tratamento. A gente estava falando, né, Flávio, que o tratamento ele muda completamente, dependendo da causa. Ou seja, o tratamento da marcha nas pontas, que é causado pela paralisia cerebral, é totalmente diferente do tratamento das pontas que vem sem nenhuma associação ou que vem associada ao TEA. Né? E é importante ressaltar que a gente fala, e nós sabemos, na verdade, que os pacientes com TEA têm maior prevalência de marcha nas pontas do que a população em geral. Então, se pegar todas as crianças aí que estão aí pelo mundo, abaixo de 5 anos de idade, em torno de 5% delas andam em algum grau nas pontas dos pés. Quando você vai para os pacientes com TEA, a literatura varia muito na porcentagem de pacientes que andam nas pontas. Estava fazendo uma revisão recente sobre o tema, tem artigos que trazem até 100% de pacientes que andaram em algum momento na ponta do pé. Mas a prevalência é muito mais alta.
Na maioria dos estudos, chega a 30%, 40% dos pacientes com TEA andam mais na ponta. Então, claro que se você pega uma criança que está andando na ponta e você vai avaliá-la, ela tem uma chance maior de apresentar autismo do que aquela criança que não está andando na ponta, porque digamos assim, é um fator associado, um fator de risco. Mas não significa que todas as crianças que andam nas pontas dos pés têm são TEA. autistas. Tá? Da mesma forma, se você pega a população com TEA, eu pego 100 crianças com TEA, a chance de eu encontrar mais crianças que andam nas pontas do que na população em geral é maior. Né? Mas o que isso acarreta, assim, na parte ortopédica, ele andar na ponta dos pés? Exatamente. Vamos para as crianças com TEA inicialmente. Né? O padrão de marcha nas pontas dos pés das crianças que têm o autismo, ele é semelhante ao padrão de marcha nas pontas dos pés idiopática. O termo idiopático, ele quer dizer que não há uma causa definida. Tanto que vocês podem perceber que eu tenho um cuidado muito grande. Eu não falo que é a marcha nas pontas dos pés causada pelo TEA. Eu falo que é associada. Porque o motivo pelo qual eles andam realmente nas pontas dos pés, a gente não sabe exatamente. E segundo, pode ser variado. Tem pacientes que são muito estereotípicos. Tem pacientes que andam nas pontas dos pés para reequilibrar o corpo, porque são hipotônicos. Tem pacientes que são super sensoriais, tem o TPS, né, o transtorno do processamento sensorial. E como eu falei, diferenciar as causas é super importante. Outro diagnóstico, por exemplo, é a distrofia muscular. Existem várias causas pelas quais os pacientes podem andar nas pontas. E essa causa do TEA, a gente não sabe exatamente o porquê que ela acontece. Contudo, esse padrão, o que acontece? Por algum motivo, X, a criança que começa a caminhar ali, geralmente normalmente, com os pés plantados no chão, em alguma idade ela começa a ficar nas pontas. Isso, via de regra, acontece na maioria dos casos entre 1 e 3 anos de idade. E não tem uma causa muito aparente. Geralmente, esse paciente ele consegue corrigir a marcha quando solicitado. Né? Então, você fala assim, João, anda com o pé no chão. Aí o João vai lá e anda com o pé no chão. Que é diferente das outras causas neurológicas primárias, como a paralisia cerebral, onde o paciente não consegue corrigir de maneira adequada. Às vezes, ele até corrige parcialmente, mas não corrige 100%. E a gente costuma fechar o diagnóstico quando a gente não encontra nenhuma outra causa, quando o paciente tem mais de 2 anos e anda mais do que 50% do tempo na ponta do pé. Ou seja, o diagnóstico da marcha nas pontas dos pés associada ao TEA ou não associada a nenhum transtorno de comportamento, ele é um diagnóstico de exclusão. Ou seja, eu preciso que ele não tenha nenhuma causa motora primária. Eu preciso que ele não tenha paralisia cerebral. Eu preciso que ele não tenha distrofia muscular. Eu preciso que ele não tenha mielomeningocele. Eu preciso que ele não tenha absolutamente nada que mexa com a parte motora. E esses pacientes, eles costumam ter as consequências de andar nas pontas dos pés, que são principalmente, né, os encurtamentos ali da musculatura da panturrilha, devido ao fato de andarem muito nas pontas. Aí precisa de cirurgia. Pode precisar de vários tratamentos, né? As cirurgias são nos casos mais graves. Mas o que acontece? Muita gente tem na cabeça de que essa marcha nas pontas associada ao TEA, ela acontece porque a criança nasceu com um tendão curto. Aí fala assim, meu filho nasceu, o tendão dele é curto, e aí ele anda nas pontas dos pés porque o tendão é curto. Mas, na verdade, é o contrário que acontece. É pelo fato de andar muito nas pontas dos pés que o tendão encurta. Né? Então, essa é uma característica principal aí desse tipo de marcha. Precisa tratar. Mesmo sendo autista, também pode ser, tem que mãe que fala assim, ele é autista, tem a coisa de sensorial, por isso que ele anda assim, e não tem o que fazer. Mas, ortopedicamente falando, ele pode vir a ter alguma deformidade. Quando que os pais têm que buscar tratamento Sim, adequado? Essa é a principal pergunta que eu costumo falar nas minhas palestras para orientar as pessoas de maneira bem objetiva. Estou falando das pessoas, estou falando profissionais da área da saúde e os pais. Se o seu filho anda nas pontas dos pés por mais do que 50% do tempo e ele tem mais de 2 anos de idade, você precisa procurar ajuda. Entendi. O que significa procurar ajuda de preferência? É passar com um ortopedista pediátrico. Tá? Por quê? Acontece muito que muitos desses pacientes que andam muitos nas pontas dos pés, às vezes passam com o neurologista, passam com o pediatra, passam com um fisioterapeuta, com um terapeuta ocupacional, estão fazendo as terapias ABA e etc., tudo normalmente. Contudo, muitas vezes essas terapias e esses acompanhamentos, eles não vão conseguir reduzir a porcentagem de tempo de ponta que o paciente está fazendo. E é muito comum que esses profissionais, claro, porque não é exatamente a área deles, eles consigam identificar quando o paciente começa a ter encurtamentos muito cedo. Eu canso de receber pacientes de 4 anos de idade, 3 anos, que já têm um encurtamento relativo da musculatura da panturrilha e que chega com uma cartinha do fisioterapeuta falando, olha, ele não tem encurtamento.
Porque a normalidade, por exemplo, só para vocês terem noção, quando a gente mede em graus, a quantidade de graus que o paciente consegue subir o pé, quando ele tem em torno de 3 a 4 anos, que a gente chama de dorsiflexão, é em torno de 24 graus. E às vezes o paciente está com um pezinho que fica neutro, assim, que ele chega a 1 grau, 2 graus de dorsiflexão, 10 graus, aí fala assim, não tem encurtamento. E a Então é ponta- importante passar para orientações. E aí, Jana, deixa eu só responder uma pergunta que você já fez. Você fala, todos precisam de tratamento? A resposta é não. Por quê? Existe uma taxa de resolução espontânea que é até relativamente alta. Tá? O melhor estudo que avaliou isso viu que até 5 anos e meio, 59% das crianças melhoram sozinhas. no caso do João. Estou falando de crianças que, em geral, que andam nas pontas dos pés de maneira idiopática. Eu não estou falando da paralisia cerebral. Tá. E que até os 10 anos, esse número pode chegar a 80%, 79%. Entendi. Só que nos pacientes com TEA, a taxa de resolução espontânea é metade disso. Ou seja, os pacientes com TEA têm mais chance de precisar de tratamento. Só que o que eu digo para as famílias é que todos precisam de avaliação. A órtese auxilia abaixar o pé para autista, no caso? Para os pacientes com TEA ou com a marcha na ponta idiopática sem associação ao TEA, existem alguns estudos que sugerem que a órtese ela pode ter um papel na redução da porcentagem de pontas, tá? Só que ela não é muito efetiva. São poucos estudos que avaliam isso. Tá? O melhor estudo é de uma colega que chama Bartoletta, que avaliou que os tratamentos em geral que utilizaram órtese têm uma maior chance de resolução. Entendi. Mas a órtese isolada, via de regra, ela não funciona muito bem para você conseguir efetivamente fazer o paciente parar de andar nas pontas. Teria que fazer uma fisioterapia. Geralmente ela precisa estar associada, claro, sempre às terapias, ou às vezes associada a outros tratamentos, como o de gesso seriados ou a cirurgia. E a ponta do pé para paciente de paralisia cerebral é por conta da rigidez daí? A ponta do pé na paralisia cerebral tem outra gênese. Né? E aí, por exemplo, se a criança tem o TEA Associada à também- paralisia cerebral. como é que faz essa identificação e como seria o tratamento disso, né? Se é que dá para a gente colocar assim. Não, dá sim. Deixa eu organizar aqui a resposta, então. Tá. Então, o tratamento das pontas dos pés na paralisia cerebral é completamente diferente do Do tratamento do TEA. TEA ou do idiopático sem TEA. Tá? Isso porque a causa é diferente. Né? O paciente com paralisia cerebral, ele geralmente tem um dano cerebral que foi causado por hipóxia, prematuridade, que gerou uma lesão cerebral que não evolui, ou seja, ela não é degenerativa, no cérebro imaturo e que gerou um déficit motor. Essa é a definição de paralisia cerebral. E aí, essa dificuldade de controle motor vai fazer com que a maioria deles apresente um sintoma que nós chamamos de espasticidade, que é, entre aspas, é uma dificuldade mesmo de controlar o excesso de movimento a uma reação rápida. Ou seja, ele encosta o pé no chão, ao invés de ele conseguir inibir o movimento e fazer o movimento certinho da estica. caminhada, na hora que ele encosta, o pé dele recebe um estímulo e ele faz a ponta. Esse é um dos estímulos mais clássicos que a gente tem, inclusive nos pacientes que têm paralisia cerebral, são muito funcionais, aqueles que não andam com andador, muletas, etc. E aí, devido ao fato dessa espasticidade atuar ao longo dos anos, o paciente deixa de fazer o movimento adequado do tornozelo, fica andando só na ponta, e aí ele vai encurtar o tendão. Então, o tratamento ele é completamente diferente. Só para vocês terem noção, em relação à órtese, que foi uma das perguntas que você me fez, Janaína, os pacientes com paralisia cerebral, via de regra, a maioria deles vai precisar usar órtese durante toda a fase de crescimento deles. Sim. Ao passo que os pacientes que têm a marcha idiopática ou associada ao TEA vão precisar, em algum momento, para tentar resolver o padrão de marcha, para neuromodular o padrão de marcha, e depois eles não vão ficar com a órtese durante toda a infância e adolescência, por exemplo. Mas no caso da paralisia cerebral, só o uso de órtese não adianta, né? Como aí você falou da rigidez, aí precisa talvez de uma risotomia, né? Botox. Para autista, o botox não resolve? Para TEA, não resolve. Não resolve. Eu sempre muito claro, quando eu dou aula, quando eu falo em palestras, que o botox ele não consegue resolver a marcha nas pontas dos pés, nem de maneira isolada e nem associada a outros tratamentos como o de gesso seriado. Ela fala, Luiz, de onde é que você tirou isso? Você já fez um monte de botox? Não. Quando você vai para a literatura médica e vai estudar a respeito disso, existe inclusive um estudo que é randomizado, que é o melhor tipo de estudo que a gente pode fazer, prospectivo randomizado, utilizando gesso sem botox e gesso com botox. Não há diferença entre os grupos. Existem estudos, a maioria deles veio da Suécia. Estudos que avaliaram o uso de botox isolado, vendo que ele não consegue diminuir a porcentagem de pontas. Tá?
Mas existem estudos na literatura que utilizaram Botox em pacientes, inclusive o último, de 2022, foi um protocolo de gesso com Botox, mostrando bons resultados. Bons resultados, entre aspas, para quem está só ouvindo aqui, eu estou fazendo com o dedinho aspas aqui, porque a taxa de recidiva deles é de 50%. Entendi. Tá? Não é por causa do Botox, é porque realmente o tratamento no TEA ele tem uma taxa de recidiva, ou seja, do paciente voltar a andar nas pontas maior. O que não significa que você não deva tratar os pacientes, pelo contrário, você tem que tratá-los com mais Conheci com mais mãe que já mais cometeu atenção. esse erro, né? Não sei, digamos assim, de aplicar o Botox na criança autista sem paralisia cerebral. Então, tem bastante pergunta, assim, achando que a musculatura vai relaxar. Mas é como você falou, é outra questão, né? Não é por conta da rigidez. Infelizmente, não funciona de maneira adequada. Isso é a literatura médica que traz. Sim. E aí, como o Botox é uma intervenção que ela não é inócua, ela enfraquece o músculo, ela causa muitas vezes uma lipodistrofia do músculo se aplicada várias vezes. Ela é uma intervenção que muitas vezes no paciente com TEA vai necessitar de uma sedação, de uma anestesia para poder aplicar, porque são muitas agulhadas, é difícil você aplicar, às vezes do menino se mexendo e tudo. O Gabriel fez uma vez no consultório, aí na segunda, na terceira, teve que internar. Não dá. É muito difícil mesmo. E então, por que a gente desestimula no TEA a fazer Botox ou na marcha íncone idiopática? Porque é uma intervenção que ela não é mais eficaz do que, por exemplo, você fazer um gesso no consultório. Entendi. É mais barato, não anestesia a criança e não tem nenhum risco da própria aplicação do Botox. Entendi. Então, para paralisia cerebral, a gente utiliza muito para o controle da espasticidade e funciona muito bem. Tá? Contudo, para marcha idiopática ou para o TEA, a gente não recomenda a utilização baseado em evidências. Tá. E, sobretudo, também, né, com relação ao TEA, a criança autista, ela tem toda uma questão de rigidez, no sentido, assim... Cognitivo, né? Não, no sentido dela, em determinadas situações, por exemplo, né, vai ser internado, vai tomar injeção... não aceitaria isso, É né? muito mais difícil, não digo que seja difícil para qualquer criança, Claro. né? Mas no sentido, assim, de você colocar a criança Essa mudança. parada para fazer toda... Aí teria que internar, fazer... submeter a criança a um procedimento muito mais invasivo. E se não tem tanta evidência, aí né, não faz muito sentido o tratamento dessa forma. Eu tenho uma pergunta com relação à órtese, que é assim, depois que você tratou a espasticidade, você tirou a espasticidade daquele paciente, fez a risotomia, o uso da órtese prevalece, o pé já está no chão. Aí, esse paciente com paralisia cerebral, ele precisa continuar usando órtese? Sim, na grande maioria das vezes o paciente ele vai precisar, né, por basicamente dois motivos. Né? Por mais que a gente controle muito bem a espasticidade com aplicações de Botox, bomba de baclofeno, risotomia dorsal seletiva, a gente não consegue tirar ela 100%. E outra coisa, mesmo se eu tirar 100%, imagina num caso ideal, tirei 100% a espasticidade do paciente. A lesão cerebral, muitas vezes, ela traz consigo um déficit que nós chamamos de uma dificuldade de controle motor seletivo. Ou seja, por mais que você tire a espasticidade, se o paciente não consegue controlar muito bem os movimentos, por exemplo, de subir o pé, ele vai continuar tendendo a bater o pé no chão com a ponta. Entendi. Então, a órtese ela pode ser necessária, mesmo após procedimentos de controle de espasticidade, mesmo após a cirurgia. Uma falácia, né, uma falta de entendimento das famílias que é extremamente comum no consultório, que a gente precisa deixar super claro, no caso da paralisia cerebral, é o seguinte, meu filho precisa de cirurgia. A gente fechou lá a indicação de cirurgia. Aí o pai pensa assim, nossa... Pelo menos, ele vai operar e vai ficar sem órtese, porque já que vai operar, não precisa mais usar órtese. Ou vai ficar Não em é isso. repouso e não precisa usar órtese na cama, por exemplo. Exatamente. Que foi o que você indicou pra gente, porque o pé acostuma, né? A não ficar na posição adequada. Então, ele precisava, mesmo em repouso, sem pisar no chão, continuar usando a órtese. Exato. Na maioria das vezes, a órtese ela vai continuar sendo utilizada mesmo após o controle da espasticidade, mesmo após a cirurgia. Entendi. Justamente pela dificuldade do controle motor seletivo, que o paciente, infelizmente, ele não consegue recuperar na maioria das vezes. Alguns casos que são muito, muito leves, leves eu digo assim, pacientes que são muito funcionais, tá? Principalmente os hemiparéticos, né, pacientes que têm paralisia cerebral só de um lado, ou os pacientes do tipo GMFCS1,
que são os diparéticos, né, que têm acometimento na perninha direita e esquerda, mas que andam sem auxílio de muletas, conseguem subir escada sem pegar no corrimão. Às vezes, na adolescência, quando você faz um alongamento comedido ali da musculatura da panturrilha, o paciente consegue performar bem sem a órtese, depois que ele cria uma consciência corporal um pouco melhor, o que vai acontecer depois de 10, 11, 12 anos na maioria dos pacientes. Mas isso não é a regra. Que o Gabriel anda pedindo agora para ficar um pouco sem, assim, para usar Crocs, usar o tênis igual do amigo. Então, assim, a gente liberou um pouco, mas é claro que a marcha fica muito melhor com a órtese, né? Mas a gente pegou agora, a gente conseguiu colocar a órtese e o Crocs em cima da órtese. Então, assim, eu comprei um Crocs um pouco maior e aí ele usa a órtese e o Crocs, porque aí pelo menos ele tá de Crocs. Entendi, Né? porque ele quer muito usar o Crocs. Ele quer muito usar o Crocs. E a gente tem que fazer essas adaptações, porque criança quer as coisas do Homem-Aranha, né? Sem dúvida. É difícil isso, Não é o mais recomendado, digamos assim, mas eu já vi de tudo lá no meu consultório, tá? Paciente andando de órtese com Crocs, com meia em cima da órtese, etc. Enfim, essas adaptações os pais vão trazendo para nós, né? Sim. Não é que a gente não tem muita comprovação do que é melhor ou não, mas a gente recomenda, né, que a órtese, assim, a princípio, seja utilizada com calçado fechado. E, doutor, uma outra coisa que é super importante, só para finalizar essa parte da órtese. Claro. A órtese, na paralisia cerebral, ela tem duas funções principais. A primeira delas é evitar que o paciente tenha encurtamentos da musculatura da panturrilha. Essa é a mais óbvia, que todo mundo olha e fala, ele está usando para não encurtar o tendão. Só que a segunda, que é super importante, é fazer com que o paciente tenha uma melhor funcionalidade. Muita gente não sabe que, por exemplo, para um paciente que anda de andador, ou mesmo sem andador e usa a órtese ajuda o paciente a esticar o joelho na fase de apoio. Né? Ela ajuda o paciente a conseguir encostar o calcanhar, quando ele está no apoio inicial, antes da ponta do pé. Ou seja, ela melhora, geralmente, a capacidade de marcha do paciente. Ele faz menos força, eu vejo, né? Involuntariamente, mas E também na parte de deformidade, né, doutor? Porque sem a órtese, põe o pé um pouquinho mais para dentro, assim. Ele anda, ele consegue, ele põe, não sei, não é todo mundo, obviamente, mas ele descalço, ele coloca o pé, ele sente mais dificuldade. Com a órtese, corrige o pé dele. Então, vai da posição adequada que tem que pisar. Então, pode evitar essas deformidades também. Via de regra, melhora a funcionalidade do paciente. Eles costumam gastar menos energia para caminhar, conseguir andar distâncias mais longas, né? Porque cansa menos, né? E geralmente conseguem andar mais rápido também. E aí você fala assim, Luiz, como é que eu consigo refinar esse tipo de avaliação? Tem um exame, né, que é disponível em alguns estados do país, que é o exame de análise de marcha, que ele é excelente para diagnóstico e ele também é excelente para que nós possamos traçar os planos de tratamento para o paciente, nos quais está incluída a necessidade ou não do uso de órtese e qual órtese é a melhor para o paciente. Então, por mais que a gente tenha uma noção, dependendo do tipo do paciente, fazendo esse exame, eu consigo refinar para esse paciente em específico, ou seja, para o Gabriel, para o João, qual é a melhor adaptação possível para ele poder caminhar. É importante falar desse exame de marcha, porque aqui acho que é feito só em 2 lugares, né? Na CD e no Einstein ou no São Luís? No Einstein. Aqui em São Paulo, nós temos 3 laboratórios de confiança para análise desse tipo de paciente. Tem alguns outros laboratórios que são muito bons para análise de medicina esportiva. Né? Mas os 3 laboratórios são a ACD, o Einstein e o Instituto de Reabilitação do HC, que é o INREA. Tá? Então, nesses 3 locais, eu consigo fazer um exame adequado para poder traçar planos de tratamento para Todo paciente tem que fazer? Do HC... Todo paciente que anda seria muito bom se todos tivessem a oportunidade de fazer. Doutor, do HC, as pessoas que não têm convênio, que não têm possibilidades, conseguem fazer de forma gratuita ou não? Sim, ele serve tanto os pacientes da Rede SUS que passam no HC, mas ele também faz exames particulares e por alguns convênios que eu sei, só não sei exatamente quais. Mas é uma possibilidade também. E eu tenho uma pergunta, doutor. É indicado para toda criança que foi prematuro extremo, que teve um diagnóstico, que a gente estava falando, de leucomalácia, ainda que com um grau menor, passar num ortopedista pediátrico, né? Ainda Enfim, pequeno, né? ainda
até quantos anos, ou não tem limite, ou a partir de quantos anos? Como é que funciona isso? Tem alguma indicação? Sim. A resposta mais básica é sim. Um paciente que tem alguma suspeita, né, da leucomalácia periventricular ou de um diagnóstico de paralisia cerebral, ele precisa do acompanhamento com ortopedista, idealmente. Tá? Se pegar guidelines de sistemas mais socializados de saúde, eu estou falando de sistemas excelentes, tá? Canadá, norte europeu, etc. Muitos desses pacientes não são seguidos por ortopedista inicialmente, porque lá, o que acontece? O ortopedista ele é muito acionado para operar. Então, o paciente ele passa com pediatra, ele passa com fisiatra, etc. E aí, dependendo do grau de subluxação do quadril, do quanto tem de flexo do joelho, do quanto eu não conseguir resolver com órtese, com fisioterapia, ele vai para o ortopedista. Então, se você pega a literatura internacional, não são todos os pacientes que precisam seguir com o ortopedista. Mas o que acontece no Brasil? Isso daí não está escrito, né? No Brasil, o ortopedista pediátrico é o melhor profissional para poder avaliar as necessidades de tratamentos ortopédicos mesmo do corpo da criança desde cedo. Não significa que se você levar o seu filho para o ortopedista com 2 anos, ele vai indicar cirurgia e se não tiver cirurgia, ele vai mandar você embora. Pelo contrário, o ortopedista é quem indica. O ortopedista que indica as órteses, muitas vezes a reabilitação, a necessidade de aditamentos, etc. Eu demorei para procurar um ortopedista, mesmo com todas as informações, né, que eu tive. Eu fui saber da risotomia depois, acho que o Gabriel já tinha uns 3 anos e pouco. Demorei para... Porque assim, o ortopedista que estava avaliando falou assim, olha, não tem mais jeito de aplicar o Botox, vamos partir para a risotomia, né? Então, assim, é muito importante isso, o seu filho passar, porque eu levava na fisiatra, mas assim, não precisa mais voltar. Então, a gente só fazia vigilância de quadril. E a vigilância de quadril que a gente fazia era só raio-x. Então, assim, não tinha um exame clínico, nunca ninguém tinha pedido o exame de marcha, e é muito importante isso, né? Então, a resposta é sim, é importante passar com o ortopedista. O que eu recomendo é que até os 2 anos a criança faça pelo menos uma visita, porque eu, por exemplo, sigo os meus pacientes de maneira bem tranquila. O Janaína me conhece, enfim, qualquer paciente meu que você perguntar, eu não fico marcando retorno desnecessário. Às vezes eu peço para o paciente voltar daqui 5 anos, um paciente que não tem problema neurológico, por exemplo. Mas os pacientes que têm, é importante que ele seja seguido pelo menos com uma base anual, no mínimo. Precisava fazer uma pergunta. Só tem uma perguntinha aqui, doutor. Os que tiveram esse diagnóstico, ainda que o grau seja leve, aquela pergunta. A gente sempre está puxando sardinha para o nosso lado, né? Quando passa no consultório, tem que fazer ressonância, tudo isso, ou hoje tem outros exames que você consegue avaliar a criança de outra forma? Quando eu pego um paciente, por exemplo, com diagnóstico de paralisia cerebral, o diagnóstico ele é eminentemente clínico. Tá? Você fala assim, eu preciso de uma ressonância para fechar o diagnóstico. Eu preciso do exame de marcha para fechar o diagnóstico. O diagnóstico ele é dado pela história clínica, né, e pelas características do paciente. História clínica vem da onde? Vem geralmente da história de prematuridade, de uma história do atraso do desenvolvimento motor para você sentar, para você começar a andar, etc. E das características clínicas, por exemplo, no exame eu consigo com testes neurológicos básicos perceber a presença, por exemplo, da espasticidade. Isso. É impressionante. Ele falou para mim uma vez no consultório, não sei se você lembra, que você faz o exame clínico e aí você pede o raio-x do paciente. O raio-x não condiz, né, com o exame clínico. O exame clínico, você fala, o raio-x você acha assim, não vai precisar de cirurgia, por exemplo, tá? A porcentagem está menor. Quando ele faz o exame clínico, ele não tem dúvidas que precisa, não é isso? Na verdade, os exames de radiografia, exames de sangue, etc., eles têm um nome que as pessoas esquecem de avaliar a própria etimologia da palavra. Sim. Eles são chamados de exames complementares. Por que são chamados de exames complementares? Porque eles complementam a anamnese e o exame físico. O que você já tem certeza. Que é o que o médico faz. Né? O que o médico faz? Ele avalia o paciente, ele examina o paciente, ele colhe uma história bem colhida. Sim. Então, se você pega um exame de imagem de maneira isolada, sem o seu exame clínico, sem a história do paciente, você não consegue tirar as informações que você precisa dele para fazer o melhor pelo paciente. E uma coisa tem que bater com a outra. Sim. Porque muitas vezes, principalmente nas crianças pequenas, quando a gente está falando de ortopedia, o que a gente vê no raio-x é a parte óssea, mas existe muita cartilagem, por exemplo, no quadril, na cabeça do fêmur, no acetábulo. E muitas vezes você não consegue julgar se aquela cabeça está realmente fora do lugar, quantos % ela está fora. A gente tem parâmetros para isso. Mas se eu pego um quadril que está um pouquinho para o lado, eu falo assim, puxa, esse quadril deve estar saindo do lugar. Mas o Heimers dele, que é
um índice que a gente mede, tá 29%, 28%. Só que quando você vai para o exame clínico, se você percebe que a perna dele não está abrindo de maneira simétrica com a do outro lado, você fala, poxa, isso daqui está fazendo diferença para ele. Ou seja, pode ser o momento de realmente intervir. Com alguma intervenção, estou falando de cirurgia, Sim. né? Mas você pode precisar intervir. Por isso que uma coisa tem que estar ligada à outra. Por isso que não dá para ver o exame sem ver o paciente. Eu queria agora partir para a parte dos quadris. E a primeira pergunta é: todo paciente com paralisia cerebral senta de W? O sentar de W faz você ter como fala? A displasia do quadril, a luxação do quadril? Porque assim, é incorrigível isso, né? O sentar de W é desesperador, assim. Eu tentei fazer, não consigo. E a criança senta de W, assim. Todo paciente de paralisia cerebral senta de W? Mitos e verdades. Mitos e verdades, né? Beleza. A maioria, sim, tá? Vamos entender o porquê agora, isso. né? Por que as crianças, em geral, crianças pequenininhas, elas sentam em W, né? Ou seja, sentam com os pezinhos apontados para trás. Isso acontece porque todas as crianças, elas nascem com uma facilidade para fazer esse movimento de sentar em W, ou seja, de realizar uma rotação interna do quadril, devido a uma questão que é mecânica e morfológica, ou seja, é o formato do fêmur mesmo da criança que é mais rodado, de forma que favorece ela a sentar dessa forma ou andar com os pezinhos apontados para dentro. E desfavorece andar com os pezinhos mais retos ou para fora e assentar de índio. Né? Então, toda criança tem isso daí. Só que o que acontece com as crianças que têm um atraso do desenvolvimento motor, como no caso da paralisia cerebral? Essa questão da rotação do fêmur, que é uma questão do osso, ela se corrige mais lentamente ou ela não se corrige. Então, é por isso que os pacientes, mesmo mais velhos, né, com paralisia cerebral, doutor, existe criança velha? Uma criança velha com paralisia cerebral, estou falando assim, da idade do gato, 5, 7 anos. É uma brincadeira, tá? Que a gente fala entre a gente. Não existe criança velha, né? Mas pacientes que, às vezes, já não estariam sentando em W se não tivesse nenhum atraso motor, nos pacientes com atraso motor continuam sentando em W. E aí vem aquela questão, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Será que ele está sentando em W e isso está atrapalhando o quadril dele? Ou será que o quadril dele não tem a rotação adequada, ele não tem a força adequada, ele não caminha muitas horas por dia e isso está fazendo com que ele mantenha, né, a deformidade e aí sente em W? A resposta correta é a segunda. Né? Quem veio primeiro foi a rotação do fêmur, que já nasceu assim e não foi corrigida naturalmente ao longo do tempo, devido ao atraso do desenvolvimento motor. Como é que é a melhor forma de eu corrigir isso naturalmente? Porque isso só se corrige de duas formas. Ou isso se corrige com o desenvolvimento do paciente, ou isso se corrige com cirurgia. Então, se ele for para ter luxação de quadril, ele vai ter, mesmo sentando em W. Isso é muito forte, isso que você falou. Eu vou tentar explicar de uma forma melhor. Com o próprio desenvolvimento do paciente, como é que eu vou tentar fazer com que ele melhore essa postura? Eu preciso que o fêmur dele se torça para a posição natural, igual acontece com as criancinhas que não têm atraso motor. Eu só consigo fazer isso de uma forma, estimulando o paciente a caminhar mais, ficar mais de pé, ou seja, sendo mais ativo. Tá? Isso é muito teórico, porque a gente não tem estudos que comprovam isso. Contudo, nós sabemos que aqueles pacientes que não andam em nenhum momento do dia, por exemplo, são pacientes GMFCS5, cadeirantes, etc. Eles tendem a corrigir muito menos do que aqueles pacientes GMFCS1. Ou seja, o grau funcional do paciente faz com que a taxa de luxação do quadril dele aumente ou diminua. Por exemplo, um paciente que não usa muletas e andador, ele tem uma chance muito menor de precisar de uma cirurgia do quadril do que aquele paciente que anda de muletas ou aquele paciente que é cadeirante. O paciente que é cadeirante tem uma chance muito maior. Por quê? É o grau funcional que faz com que o paciente tenha correção dessas deformidades. Tanto a da rotação, que faz sentar em W, quanto a da luxação do quadril. Né? Então, a melhor forma é estimulando o paciente a ser mais forte. Né? E aí entra toda a estimulação que a gente faz. Fisioterapia, uso de órteses para melhorar a funcionalidade dele. Essa é a melhor forma. Ortostatismo. Ortostatismo. Agora sim, doutor, passam umas faixas na perna do meu filho para rodar o pezinho dele para fora quando ele caminha na fisioterapia. Isso corrige a deformidade do fêmur? Não.
Mas isso pode ajudar o paciente a caminhar um pouco melhor na terapia ou no dia a dia? Pode. Auxilia, Mas isso né? não corrige por si só a deformidade do fêmur. O que vai corrigir essa deformidade e fazê-lo parar de andar com os pés para dentro ou diminuir, ou parar de sentar em W, é o próprio desenvolvimento do paciente. Por isso que o mais importante é botar em pé, é botar para caminhar, é deixar menos sentado, deixar menos na tela, deixar mais E brincando, precisa mais ativo. corrigir o tempo todo quando a criança senta em W? Não porque é ineficaz. É. É um problema mecânico. Eu costumo falar para as famílias de forma bem clara e fica muito fácil de entender. Se você pega um paciente que senta em W e você pede para ele sentar de índio, ele vai sentir um incômodo no quadril. Ele não consegue. Eles nem conseguem muitas vezes porque não tem rotação do quadril para isso. Eles sentem um incômodo que seria semelhante a eu pedir para vocês sentarem em W. Então, além de ser ineficaz, você fica, entre aspas, enchendo o saco da criança toda hora, né? A criança não melhora. E outra coisa, eu até sugiro que todo mundo vá lá no YouTube e procure um vídeo meu sobre sentar em W, que está no meu canal lá, que chama Ortopediatria Brasil. Ah, Lá eu explico com um importantíssimo. modelinho Depois a ósseo. gente deixa aqui. Eu explico com um modelinho ósseo, fica fácil de entender como o paciente que tem muita rotação do fêmur, essa rotação que não corrige na paralisia cerebral muito rápido, como eles sentam melhor em W. O quadril fica melhor encaixado em W do que sentando de outra forma. E a postura eu sinto também. Ele em W, ele fica reto. De índio, ele se curva, fica mais corcundinho, assim, sabe? Ele não se Exato. sente à vontade. Mesmo depois da cirurgia. Continua sentando em W. Eu fico louca da vida. Exatamente. Mas não tem o que fazer. Porque a cirurgia do crescimento guiado proximal, ela não corrige essa rotação a princípio. Tem um estudo de Taiwan que sugere que isso seja corrigido mais rapidamente com o crescimento guiado do quadril, que foi a cirurgia que eu fiz no Gabi. Vamos Mas é uma falar sugestão, porque o método que ele avaliou foi por radiografia. Então, você não sabe realmente se corrigiu mais rápido do que corrigiria sem a cirurgia. Pode falar um pouco sobre isso, então, né? O que é a epifisiodese de quadril, como que faz a vigilância de quadril nesses pacientes, as cirurgias minimamente invasivas, assim, até como que intervém, como não intervém, porque as pessoas acham que vigilância de quadril é só fazer o raio-x e acompanhar com o ortopedista. Quando eu falei, por exemplo, o Gabriel operou, já acharam que foi uma correção, que isso não é uma vigilância. O que a gente fez ainda, a gente está vigilando, não sei, vigilantes, né? Para poder, acompanhando, para não poder, para evitar, né, uma possível correção que é a Que é a osteotomia, né? Que Isso, são acho a que cirurgia isso. reconstrutiva do quadril, que ela é muito mais pesada, assim, pós-operatório, o próprio processo cirúrgico, né? Então, por que a gente faz vigilância do quadril nas crianças com paralisia cerebral há muito tempo? Né? A vigilância é um tipo de triagem, um tipo de screening. É a mesma coisa que você fazer o teste do pezinho. Por que você faz o teste do pezinho? Para ver se tem alguma doença. Para ver se tem alguma doença. Mas não é para ver se tem qualquer doença. É para você tentar pegar algumas doenças, o diagnóstico muito cedo, de doenças em que eu consigo fazer uma intervenção precoce e mudar a história da doença. Nos quadris dos pacientes com paralisia cerebral, há muitos anos, nós já fazemos procedimentos cirúrgicos para aqueles quadris que estão tendo um comecinho de luxação, que estão começando a sair do lugar, que podem mudar a história natural da doença. É por isso que faz sentido fazer a vigilância dos quadris. E, basicamente, ela vai variar a quantidade de consultas ou de radiografias que você vai ter que fazer, a frequência, perdão, né? Se é a cada ano, se é só com 2, 6, 10 anos, etc., a depender do grau funcional do paciente. Se eu pego o paciente que anda sem muleta e andador, eu preciso de uma radiografia que se inicia aos 2 anos de idade. Eu preciso, obrigatoriamente, 2 anos de idade, 6 anos, 10 anos e na maturidade esquelética. Esse é o guideline da Sociedade Americana de Ortopedia Pediátrica, a POSNA, tá? Que foi lançado depois de 2020, se eu não me engano. Para os pacientes que andam de muleta e andador, esse controle precisa ser, no mínimo, anual a partir dos 2 anos, ou seja, pelo menos a cada ano, o paciente ele precisa de uma radiografia até a maturidade esquelética. Ou seja, quando ele termina de crescer, maturidade esquelética é isso, né? Então, 16 anos, o Gabi chegou, terminou de crescer, e daí você julga se você precisa continuar seguindo ou não a partir dali, com base em outros parâmetros. Já os pacientes cadeirantes, eles precisam a cada ano ou a cada 6 meses, pelo menos. Tá? Contudo, se eu identifico em algum momento no meu exame físico, no consultório, que pode estar acontecendo alguma coisa errada, eu também lanço mão do meu exame de radiografia. E quando eu detecto que a cabeça do fêmur está saindo do lugar
mais de 30%, via de regra, tá? Ou que está havendo uma progressão, ou seja, era 22%, às vezes é 26%, depois é 30%. Quando você vai vendo que isso acontece, hoje em dia nós temos opções que conseguem fazer com que nós consigamos mudar a história natural da doença, que são menos invasivas. Por isso que faz sentido fazer esse tipo de vigilância. Né? Uma delas é o crescimento guiado proximal do fêmur ou a epifisiodese medial do fêmur, que nós realizamos há algum tempo já. Os estudos não são muito recentes, não são muito antigos, eles são mais recentes, tá? Mas que já mostram uma mudança da história natural da doença. O que a gente faz nesse procedimento? A gente, além de fazer uma liberação de partes moles, ou seja, às vezes a gente corta o músculozinho da virilha, a gente muitas vezes vai no músculo pessoas e libera ele também, dependendo do grau funcional do paciente. A gente coloca um parafuso por uma via super pequenininha, né, Janaína, que vem pela lateral da coxa, e que vai atuar no crescimento do fêmur do paciente, corrigindo a deformidade em valgo e a inclinação da placa de crescimento dele, fazendo com que aquele quadril que estava saindo para fora do lugar, ele volte para o lugar antes de ele precisar de uma cirurgia maior. Então, esse procedimento é um procedimento que é seguro, tem um embasamento científico hoje já bem robusto, inclusive com revisões sistemáticas, que são estudos de nível 1, tá? E que a gente consegue oferecer para as famílias cedo. Então, o paciente mais novo que eu fiz tinha 3 anos, por exemplo. É de que idade até qual idade? E se você puder falar da porcentagem, eu tenho muita pergunta que eu recebo assim, né, no Instagram. Qual que era a porcentagem do quadril dele que ele fez? Eu sei que é difícil comparar, né? Isso que você está falando. O exame do Gabriel pode ter 35%, o outro 35%, mas ainda no clínico ali você acha que não precisa operar ainda. Então, assim, depois de uma certa idade, se a pessoa for te procurar mais tarde, já não tem mais jeito de fazer essa cirurgia, né? A indicação mais clássica, isso é empírico, tá? Isso não é baseado em casos publicados, mas isso é bem empírico. Eu gosto muito do artigo do John Davids a respeito disso. Ele diz que os pacientes que têm a melhor indicação são pacientes que têm o índice de migração da cabeça, ou Heimers, ou a porcentagem da cabeça que está para fora, entre 25% e 50%, e os pacientes que tenham até 10 anos. Mês passado eu operei uma menininha de 11. Por quê? Porque ela não tinha uma luxação muito grande, era uma paciente um pouco mais funcional e que ainda não tinha uma luxação tão grande a ponto de eu indicar a cirurgia reconstrutiva, por exemplo. Então, essa indicação ela é muito pessoal para cada paciente. Mas se quiserem levar caso a caso. Toda medicina é caso a caso sempre, né? Mas a indicação mais formal é até 50% de subluxação e pacientes até 10 anos. Que passou de 50%, já tem que partir para osteotomia. A osteotomia ela é mais reliable, né? Ela assim, traz resultados mais consistentes. Eu consigo prever melhor qual vai ser o meu resultado se o índice de migração ele é muito alto. Por isso que é importante a triagem e o segmento, porque a gente tem que fazer isso mais cedo nas crianças, em crianças que têm menos luxação, para que nós consigamos obter os melhores resultados da cirurgia. Doutor, uma pergunta, né, que veio agora. Por exemplo, a Jana, quando estava na UTI, que ela recebeu o diagnóstico do Gabriel, mas ela não sabia muito o que significava a questão da leucomalácia e tal. Quais são... Então, por exemplo, os pais que recebem essas informações dentro da UTI, né, óbvio que a gente já sai com uma série de especialistas que a gente tem que passar aos nossos filhos, né? Sim. Mas quais sinais, eventualmente, quando a gente tem um filho prematuro ou não prematuro, enfim, que a gente pode detectar nas crianças, que a gente pode ter uma indicação de que ele tenha algum sinal de paralisia cerebral, que ele vai ter algum problema maior ou menor, enfim? Tem alguma coisa? Perfeito. Eu vou ser bem objetivo nessa resposta. Primeiro, falando o seguinte. Quando o diagnóstico é muito óbvio, ou seja, o paciente tem uma lesão muito grande, ele é muito atrasado motoramente, geralmente você chega lá muito fácil. Né? Mas naqueles casos onde eu não tenho uma lesão cerebral muito grande, eu não tenho um paciente que é tão prematuro, etc., às vezes o paciente parece que está 100% normal ali no comecinho da vida. São esses casos que geram dúvida. Então, eu vou responder basicamente nesses casos. Tá? Por exemplo, uma das principais evidências, né, de que o paciente ele pode ter a paralisia cerebral, que é causada por esse insulto cerebral que a gente vê na ressonância como leucomalácia, é o paciente ter atrasos motores. Então, você vai vendo ele se desenvolver, a sustentação do pescoço é um pouquinho mais atrasada. Ele demorou um pouco mais para sentar. Ele demorou um pouco mais para andar.
Aí você fala assim, poxa, doutor, mas meu filho andou com 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. Está dentro da normalidade, porque o pediatra falou que o normal é andar até menos de 1 ano e 6 meses. Eu falo sim, mas se você pega um paciente que ele está sempre atrasadinho, você tem que aumentar o seu nível de suspeição de que ele pode ter alguma coisa a mais. E não ficar passando passando pano. Que muitas vezes eu vejo isso. Não, ele está no limite, está tudo bem. Ele está no limite, está tudo bem. Está no limite, está tudo bem. No meu E caso, você fica sem o diagnóstico. No meu caso, eu achava que era normal por conta do atraso da prematuridade, né? Porque eu recebi o diagnóstico de leucomalácia, não associei leucomalácia à paralisia cerebral. Talvez a médica que me passou essa informação, ela achou também que poderia ser leve, como o caso do João, né, que ele também teve leucomalácia e foi grau 1, né? E aí foi demorando, mas eu sempre falava, mas é porque ele nasceu muito pequenininho, não sei se é pequenininho. Aí quando foi uns 2 anos e meio que eu fui descobrir a gravidade mesmo, né, que leucomalácia é paralisia cerebral e que aí fui ver, estudar o GMF, E que nesse caso a gente tinha até passado os 2 anos, que seria até 2 anos para levar, né, a criança, enfim. É interessante porque muitos desses pacientes vão ter acometimentos que são diferentes. Então, não significa que o paciente que é mais adiantadinho ele vai ter menos problemas, por exemplo, para andar nas pontas dos pés, ou vai ter menos problemas para andar com o joelho dobrado, por exemplo. E quando a gente identifica cedo e a gente tem o diagnóstico e fala para a família, a gente consegue começar a perceber depois de alguns meses que a criança apresenta os sinais de espasticidade no exame físico. Você pega o pezinho e levanta ele rapidinho, você vai ver que o pezinho ele é meio rígido. Qualquer bebezinho que não tem, quando você vai mexer o pezinho é super molinho. Então, por exemplo, uma rigidez, uma hipertonia da musculatura numa criança de 6 meses, de 7 meses, ou você pega um paciente de 1 ano que começa a andar, ele já começou a andar nas pontinhas, é um sinal, uma suspeição de que ele pode ter a leucomalácia periventricular influenciando no sistema motor dele, que a gente chama de paralisia cerebral. Doutor, voltando à epifisiodese, eu queria saber uma coisa, assim, depois que colocou os parafusos, ele vai precisar trocar esses parafusos ou a retirada deles, né, de acordo com o crescimento, e chega uma hora que, dando certo a cirurgia, né, se Deus quiser, tira o parafuso, mas essa troca vai acontecendo até os 16 anos para segurar uma cirurgia corretiva definitiva ou não? Esse parafuso que a gente coloca, ele vai guiando o crescimento do fêmur e vai fazendo, de maneira muito gradual, o que a cirurgia reconstrutiva fazia numa tacada só. Né? Então, nós prevemos, com o crescimento do paciente, isso acontece em todos os casos que vão ser necessárias algumas trocas do parafuso. Mas a Janaína passou pelo processo. Né? Geralmente é uma cirurgia que a gente faz, o paciente vai para casa no outro dia. Pode ser necessário um pouco de restrição de carga, pelo menos de maneira parcial, durante algumas semanas. Mas é uma reabilitação onde a gente passa a fisioterapia desde o início. Né? Então, o paciente começa a fazer a fisioterapia desde o início, completamente diferente da cirurgia reconstrutiva. Então, por mais que tenha algumas intervenções durante a vida, mesmo assim, no risco-benefício, é um procedimento que traz um pouco menos de risco para o paciente a longo prazo. A necessidade de troca do parafuso, ela é vista pelas radiografias. Ou seja, se o parafuso ele começa a ficar curto e não pega mais na região da placa de crescimento, eu preciso trocá-lo. E aí a gente não tem guias ainda na literatura muito claros de quando eu paro de usar o parafuso, né? E se eu dou um stop ou se eu uso até 16 anos. Né? O que eu recomendo para as famílias é que a gente avalie a cada vez que nós possamos necessitar da troca, se vale a pena eu simplesmente sacar o parafuso ou introduzir um outro parafuso novo. Eu recomendaria, em geral, que os pacientes utilizassem o parafuso até que, pelo menos, eles tivessem um índice de migração zerado ou um ângulo cérvico-diafisário que proteja ele, ou seja, uma deformidade do fêmur causada pelo parafuso de propósito, que seja uma deformidade que proteja a cabeça, dependendo do grau funcional. Ou seja, pelo menos 100 graus para pacientes cadeirantes, a 110 graus de ângulo cérvico-diafisário para pacientes que deambulam, que andam. Né? E essa cirurgia pode fazer nos joelhos também? A cirurgia pode ser feita nos joelhos também. Tanto que, atualmente, clinicamente, nós temos acompanhado de maneira muito mais... dando muito mais atenção, digamos assim, aos joelhos dos pacientes também. Porque há algum tempo atrás, a gente não tinha cirurgias preventivas para evitar o flexo dos joelhos, que é muito comum que os pacientes tenham uma deformidade em contratura dos quadris, que faz com que a cabeça do fêmur saia do lugar, que tem esse deslocamento, luxação. E nos joelhos é muito comum que os pacientes tenham o joelho mais dobrado e o pezinho na ponta. Esse é o básico do básico na paralisia cerebral.
Só que até algum tempo atrás a gente não utilizava muito as opções de crescimento guiado, ou seja, cirurgias minimamente invasivas, para reverter pequenos flexos do joelho. E hoje em dia isso já chegou e nós temos feito cada vez mais. Entendi. Por isso que a triagem com o exame clínico, ou seja, nós realmente darmos atenção ao flexo de joelho dos pacientes, é importantíssimo, porque além dos quadris, nós também conseguimos corrigir os joelhos de maneira mais precoce, evitando cirurgias maiores no futuro. Doutor, essas cirurgias, esses tratamentos, inclusive que a Jana comentou aqui, as crianças que utilizam o SUS também têm acesso a isso? Tem. Ah, que bom. Totalmente. Isso depende muito do médico assistente, né, de Sim, quem está que cuidando vai da criança, recomendar. se ele é mais familiarizado com essas técnicas, tem mais segurança na indicação ou não. Então vai depender muito do médico que está atendendo. Contudo, os materiais que nós utilizamos para fazer isso são super baratos. E a cirurgia é muito mais barata do que a cirurgia reconstrutiva. Envolve muita tecnologia nessas cirurgias? Zero, tecnologia básica. Isso que é super legal, porque ela fica super acessível a qualquer criança. Ah, que ótimo. Né? E outra coisa, muito provavelmente, por mais que eu ainda não conheça estudos de custo, tá? A longo prazo, eu realizar esses procedimentos menos invasivos de maneira bem indicada, ou seja, para quem realmente precisa, vai ser muito mais barato do que ficar fazendo cirurgias maiores no joelho e no quadril dessas crianças. Entendi. Então percebam que na paralisia cerebral eu consigo fazer uma triagem, um acompanhamento preventivo para os quadris, eu acabei de falar que para os joelhos também, porque eu tenho intervenções que conseguem reverter o processo, e do tornozelo e pé, o pessoal não fala muito, mas a gente já faz há muito tempo essa prevenção, que é o quê? É acompanhando os movimentos do tornozelo, se o paciente está encurtando ou não, e a órtese é o nosso principal aliado para evitar que o paciente entre em deformidades em equino ou outras deformidades e precise de cirurgias no futuro também. A única coisa que a gente ainda não conseguiu fazer uma triagem efetiva é com a coluna. Porque se eu ficar tirando radiografias da coluna do paciente ou examinando clinicamente ela ao longo do tempo, eu consigo detectar a formação da escoliose de maneira mais precoce. Contudo, eu ainda não tenho um tratamento que seja efetivo e muito menos invasivo que consiga prevenir que ela evolua de maneira eficaz. Entendi. Algum tempo atrás, né, foram criados uns implantes que a gente chamava de magic rods, que são hastes que a gente coloca na coluna com menos parafusos do que aquela cirurgia clássica, né, que bota vários parafusos na coluna, e que teoricamente cresceriam junto com os pacientes, evitando que a coluna ela se deformasse ao longo do tempo. E foi um boom, né? Todo mundo começou a fazer, etc e tal. Só que aí quando saíram as evidências científicas, essas magic rods não eram tão magic assim. Então tinha uma taxa altíssima de complicações e que não conseguia prevenir em crianças muito jovens o aparecimento de uma escoliose mais grave. Isso não significa que nós não devamos examinar os pacientes no consultório e detectar precocemente as escolioses. Só que nós ainda não temos um tratamento que é muito efetivo para poder prevenir a evolução dela. Mas uma cirurgia de escoliose demora para fazer, né? Não é criança ainda. Ou... Idealmente, a gente tenta postergar o máximo possível ela, desde que o paciente tolere, né, a deformidade. Mas porque você fazendo dor, né? essas intervenções mínimas antes, para que ela não fique tão grave? Não tem nada a ver. Porque a escoliose não consegue, né? Na escoliose prevenir. a gente não consegue. Por exemplo, o uso de coletes para tentar barrar o avanço da escoliose em pacientes com doenças neuromusculares. Estou falando de paralisia cerebral, mielo, AMI e etc. Não é tão efetivo. Você não tem comprovação de que os braces conseguem efetivamente reduzir a amplitude ou atrasar muito o processo. Aí você fala, Luiz, então não tem que usar. Eu falei, não, pelo contrário. Sim. Se a família tolerar, se fosse o meu filho com AMI, imagina, eu tenho um filho com atrofia muscular espinhal, e o médico recomendasse, eu utilizaria. Por quê? Ele é o meu filho, entendeu? Ele não é um paper, ele não é um estudo científico, ele é o meu filho. E se eu conseguir atrasar um ano que seja a cirurgia Sim, definitiva claro. da escoliose dele, isso para mim já é um baita ganho. Tudo que tiver para auxiliar, né, no movimento, na postura, a gente usa, né? Só que eu preciso orientar a família e falar, olha, a gente está Não recomendando o uso do colete, contudo, a gente não tem evidências muito claras que isso consegue atrasar de maneira muito efetiva a cirurgia de escoliose. Que não é uma cura, né? É um Mas a gente auxílio. gosta de fazer a cirurgia de escoliose, que é a artrodese, né, que a gente consegue deixar a coluna retinha e colocar os parafusos e fundir as vértebras, principalmente quando o paciente é mais velho. Porque imagina, se eu travo o crescimento das vértebras de um paciente de 5 anos, ele vai ter vários outros problemas, porque ele está em crescimento, com um crescimento absurdo ainda pela frente. Agora, se eu travo com 12,
Está mais tranquilo, porque o paciente não vai crescer tanto mais, então ele tem menos risco de ter complicações desse travamento. É que a escoliose causa dor, né? Exatamente. Luxação do quadril causa dor, tudo causa dor, né? pro E aí tem uma paciente. coisa que é super interessante. Uma forma de eu prevenir o avanço, por exemplo, da escoliose, já que a gente foi para esse tema, é eu ter uma pelve balanceada, uma bacia balanceada, ou seja, os quadris dentro do lugar. Então, por exemplo, se eu trato bem os quadris e os joelhos, se eu permito que o paciente consiga fazer Ele faz ortostase, menos ou seja, aquele movimento, né? Ou não, não é isso? ele fica melhor posicionado na cadeira, mesmo para um paciente que não anda. Se eu coloco ele em pé, se eu treino marcha na fisioterapia, se eu coloco em pé em casa, se eu mantenho os quadris dele dentro do lugar, seja com exercícios, com a epifisiodese, ou mesmo com a cirurgia reconstrutiva, eu consigo, teoricamente, prevenir que essa coluna ela se desalinhe mais rapidamente. Entendi. Então, manter o paciente o mais ativo possível, mesmo se o paciente não tiver prognóstico de marcha, é, teoricamente, uma das formas de a gente conseguir prevenir o avanço da escoliose e de todas as outras contraturas do corpo dele. Sim. Então, o tratamento desses pacientes, vocês viram falando desde o início, ele envolve movimento. Eu preciso que o paciente ande, eu preciso que ele fique em pé, eu preciso que ele seja ativo, eu preciso que ele seja forte. Por exemplo, um molecada aí de 10, 12 anos, manda puxar ferro na academia. Se ele tiver capacidade, ele vai ser forte. E aí tem uma outra falácia, né? Ah, não, doutor, não pode fortalecer o paciente com paralisia cerebral, porque ele já é muito rígido, ele é espástico. Não, na verdade, espasticidade, rigidez muscular, hipertônus, não tem nada a ver com força. Eles são espásticos, sim. Eles são, muitas vezes, hipertônicos, sim. Mas eles não são fortes. Se você fortalece, você só ajuda ele. Você tem que fortalecer mantendo o alongamento. É bom falar isso também, porque quando o Gabriel fez a risotomia, as pessoas acharam que ele ficou fraco, que eu tirei a força dele, né? Porque ficou mais molinho. Então, se você puder desmistificar esse mito que espasticidade e rigidez não é a mesma coisa. Não, rigidez não, força, né? Exatamente, eu já acabei de falar, né? Exatamente é isso mesmo. O que acontece nesses casos, né, Jana, é que a espasticidade, ela é uma coisa ruim. Mas para alguns pacientes que são mais fraquinhos, ela pode, entre aspas, até auxiliar ele a andar, a ficar de pé um pouco. Tá? Só que é isso, quando a gente faz um procedimento para controle da espasticidade, o que a gente quer é melhorar a funcionalidade do paciente. E, às vezes, quando eu tiro ela, pode parecer, a princípio, que o paciente ficou um pouco mais fraco. Mas não é isso que está acontecendo. Você só tirou aquele estímulo que parecia que dava força para ele, mas que, na verdade, só o atrapalhava. Exato. Tá? Porque agora, depois que tira a espasticidade, o paciente precisa reaprender a andar sem a espasticidade, o que é muito mais difícil. Porque ele está aprendendo agora com a força dele, né? Com a musculatura real que ele tem. Porque antes a espasticidade ajudava ele, então ele andava muito melhor antes, assim, melhor eu digo mais tempo, ele se cansava menos do que agora, porque agora tem que fazer mais força, que está por conta própria, né? A Exato. espasticidade não está ajudando. E aí, assim, é muito importante, né, que nós saibamos indicar bem, né, as isotomias e etc., para que o paciente tenha o máximo benefício do procedimento. E a marcha em tesoura? A marcha em tesoura. Antigamente. Como é que é a marcha em tesoura? Ele vai Cruza as cruzando pernas. assim? Ele vai cruzando as pernas. É engraçado que no passado a gente achava que a marcha em tesoura é porque o paciente tinha contratura do adutor. Ou seja, o músculo da virilha puxava muito, ele fazia tesoura. Né? Só que hoje a gente sabe que é muito mais um problema de braço de alavanca. O que significa isso? Lembra do negócio de sentar em W? Você falou, o paciente senta em W. Por que acontece isso? É porque o fêmur é muito torcido para dentro. E o que acontece? Um paciente que tem o fêmur muito torcido para dentro, na hora que ele caminha, ele tende a manter esse fêmur torcido para dentro, o que joga o joelho dele para dentro e faz com que ele cruze as pernas na hora que ele está caminhando. E quanto mais o paciente anda com o joelho dobrado também, aumenta essa impressão. Se o paciente está fraco, se ele não está ortetizado com um aparelho adequado, ele vai aumentar essa impressão de que ele está cruzando a perna. Então, a marcha em tesoura é uma realidade para muitos pacientes que andam com muletas ou com andadores, ou até sem muletas e andadores, do tipo GMFCS2, ou os pacientes de marcha terapêutica, né? GMFCS 4, 5, que são os menos funcionais. Tá? E a resolução dela se dá pela resolução da correção dos braços de alavanca, que muitas vezes é conseguido com procedimentos cirúrgicos, ou que pode acontecer até naturalmente nos pacientes mais funcionais, só de você estimulá-lo bastante. Quanto mais fica em pé, quanto mais caminha, teoricamente corrige mais isso daí. Doutor, e uma outra coisa, não tem nada a ver com isso. A criançada com paralisia cerebral, que tem um comprometimento maior,
É bom o esporte, então, para essas crianças? É recomendável? Porque às vezes pode ser que os pais se sentem inseguros de colocar num esporte, alguma coisa. Tem alguma coisa que a gente pode falar para as famílias nesse sentido? Uhum. Não, com certeza. A resposta é simples. Sim, o esporte vai ser bom para todas as crianças, elas tendo mais ou menos Tá. funcionalidade. Além de você ajudar a criança a socializar, né, como o próprio nome do podcast é Sim. ser mais incluída no meio social e etc., a criança vai ter estímulos diferentes para poder fazer o exercício, para poder ganhar movimento, para poder não ficar parada e etc. Então, isso vai ajudar o corpo dela a ficar melhor ao longo do tempo. E aí, o que a gente vai precisar buscar é a adaptação que cada criança vai precisar para cada esporte. Obviamente, não são todas as crianças que vão conseguir praticar esportes no mesmo nível com crianças que Sim. não têm nenhum problema neurológico, nenhum transtorno neurológico, né? Mas você consegue adaptar e incluí-las. Sim. Por exemplo, uma colega minha, que até é super legal se vocês convidassem ela para cá, tem tudo a ver com podcast, que é a doutora Patrícia Moreno, que é minha amiga. Ela tem um projeto um projeto social que se chama Remo Meu Rumo, onde ela pega crianças inicialmente com paralisia cerebral, hoje atende uma vasta gama de crianças e até adultos, e coloca elas para remarem. Que legal. bacana. E aí ela na Doutora raia da Patrícia, USP. vem participar aqui no Nossa, Não, nosso vocês vão amei. chamar ela com Faz certeza. força nos Vamos. braços, nossa. E não só nos Deixa braços, né? forte, Porque o né? remo é um dos esportes mais completos que a gente tem. Porque o remo, não sei se vocês sabem, mas ele tem um carrinho que na hora de remar, além de fazer força no braço, você também empurra com a perna. Então você ganha mais empuxo para você poder remar mais Que rápido. legal. Quase aquele que tem na academia, o remo. Você Isso, faz com a perna. você faz com a perna Que também. legal, doutor. E é super legal. A gente Então tem tem que... um projeto aqui com uma turma do jiu-jitsu, Ah, que é? chama O Tatame é para Todos. A gente fez um evento agora no fim de semana lá em Olha que Botucatu. legal. Meu Aham. filho começou a fazer o jiu-jitsu inclusivo, adaptado, né? A professora tem, inclusive, ela dá curso de capacitação para outros professores Olha só. dentro do jiu-jitsu. E eu falei para a Jana falou, até Você é doida? Flávia, você é doida, tá? E aí ela viu que é bem diferente. Quando você leva seu filho para fazer um esporte num lugar que você tem uma segurança de que ali tem profissionais, né, capacitados, que conhecem o que estão fazendo, no meu caso, trouxe muitos benefícios para o João. Então, que bom que para as crianças também com paralisia cerebral, É bem-vindo. sendo adequado direitinho, né? Não, o Gabriel tá Claro. pedalando sozinho. É isso então, aí. Ele tá andando de bicicleta, aprendeu a pedalar sozinho, fazer a força na perna, né? Muito que legal. bacana. Mete bronca. Tem que botar os meninos para fazer. É muito curioso que às vezes eu opero pacientes aí de tudo quanto é tipo. Aí passou um tempo da cirurgia e fala, ai doutor, mas ele pode fazer tal coisa? Eu falei, então. ué, é para fazer? Eu- Se eu- não fosse para fazer, eu não tinha operado. Eu perguntei pra você, né? Eu vou esquecer que meu filho tem um parafuso na perna? Tipo assim, eu vou achar que caiu. Ai, meu Deus, vai quebrar o parafuso, sabe? A gente acha que é perigoso fazer alguma coisa, né? Por conta a Sim. gente fica assim. Mas já esqueci, tá tudo Tem certo. que ter bom senso, claro que cada cirurgia vai ter a sua recomendação específica, mas via de regra, passou o tempo de recuperação, a gente opera o paciente para que ele tenha mais funcionalidade, para que ele seja, enfim, mais incluído, para que ele consiga fazer as coisas. Então tem que botar os meninos para fazer. É isso aí, não pode dar mole, não tem nada de tadinho, tadinho, não sei o quê. Não, o menino começa com o corpo mole em casa, você tem que mandar ele ficar em pé, você tem que mandar ele obedecer, você tem que mandar ele andar. É igual com qualquer Opa. criança. Eu estava falando com a Janaína lá no café. Falei, é igual com a minha filha. Ela falou, às vezes o Gabi ele fica com preguiça de andar, ele quer que traz alguma coisa. Eu falo, minha filha de 3 anos, a Maria, ela quer que eu dê comida na boca dela. Não. Eu falo, Maria, você já sabe comer. Eu tenho que dar comida para sua outra irmã e tem que pegar o menino no colo. Eu falei, não tem como te dar Exato. comida agora, você se vira aí. Quando ele fala pra mim, eu quero colinho. Eu falei, meu filho tem 25 quilos, colinho que Não, vai andar. Daqui a pouco é a mamãe que vai ter problema na coluna. Né? Pois Mas é é. isso, tem que estimular as crianças a fazerem as coisas. Doutor, antes de terminar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua vivência em Chicago, né? Que você sim. fez um projeto lá. E depois que você falasse para você, que você ia falar para mim lá e não conseguiu falar, o que é a inclusão para você. Sim, perfeito. Bom, em Chicago eu fiquei um período de 6 meses, em 2020. Fui fazer um fellowship num centro de reabilitação, ou seja, que trabalhava especialmente com crianças com transtornos neurológicos, né? Paralisia cerebral, mielomeningocele, vi muitos pacientes com atrofia muscular espinhal, com distrofia muscular. Então foi uma vivência muito intensa assim que eu tive naquela época e que me fez me especializar um pouco nessa área.
né? A gente fala que não existem subespecialidades dentro da ortopedia pediátrica, né? Mas todo mundo tem focos de atuação. Então, um dos meus focos de atuação é justamente o foco das doenças neuromusculares, da marcha nas pontas dos pés, enfim. Então, foi um período muito bacana. Meu mentor lá foi o Dr. Luciano Dias, que é o papa da mielomeningocele, por exemplo, né? Legal. E tive a oportunidade de acompanhar outros médicos lá muito bacanas, inclusive médicos de reabilitação, lá a gente chama de PMNR, né? E mudou muito minha cabeça. Assim, foi interessantíssimo ver o que eles estavam fazendo lá e saber que aqui em São Paulo a gente consegue aplicar, porque a gente tem uma estrutura muito boa, né? São Paulo não é Brasil, a gente fala isso para o pessoal lá de fora. Eles às vezes têm a impressão de que São Paulo tem pouco recurso, etc. E você precisa falar, olha, eu faço as coisas aqui com mais recurso que você, lá nos Estados Unidos. Isso é verdade. Nos hospitais aqui. Então, foi muito bacana, assim, essa vivência que eu tive lá nos Estados Unidos e mudou muito a minha prática, assim, o meu olhar com essas crianças. E essa questão da inclusão, né? Sim. Que você me perguntou o que é inclusão para mim. Eu tenho uma visão bem... Eu acho interessante sobre a questão da inclusão, né? Muitas vezes, quando a gente fala em inclusão, a gente está falando em adaptações que a cidade precisa fazer, que as políticas públicas precisam ter com as crianças e que as pessoas precisam entender o que está acontecendo com as crianças que têm qualquer tipo de transtorno, né? E, claro, isso é super válido, positivo, você tem que ter as vagas especiais, tem que ter políticas públicas de inclusão, etc. e tal. Só que eu acho que a principal inclusão que a gente pode proporcionar para os nossos filhos e para os nossos pacientes é dar confiança para que eles possam entender que eles são pessoas capazes para fazer inúmeras coisas, para que eles não se sintam pobres coitados, porque eles não são, para que eles tentem, claro, pedir o mínimo, digamos assim, de ajuda possível, para que eles não fiquem inibidos com um possível bullying, com um possível preconceito, para que eles tenham uma personalidade forte. Adquirir uma autoconfiança. Né? Exatamente. Então, muito da inclusão, ao meu ver, ela está no fato de o paciente ele conseguir suportar essas pressões que a sociedade vai trazer e que o fazem se sentir excluídos. Né? Isso é uma coisa que você fala, puxa, Luiz, mas você está sendo muito rígido, talvez. Eu falo, não, isso vale para qualquer pessoa com qualquer tipo de problema. Se você pensar numa pessoa que tem depressão, se você pensar numa pessoa que perdeu uma perna, por exemplo, você pensar numa pessoa que tem o diagnóstico de TEA. Uma criança típica, né? Seus filhos, nós como pais queremos criar crianças que nós se tornamos desnecessários na vida deles. Exato. A gente quer que eles construam uma vida com as próprias pernas. Exato. Né? Eu posso até citar o meu caso pessoal. Eu tinha uma questão. É claro que não tem nenhuma comparação com quem tem TEA ou paralisia cerebral, ou qualquer outro tipo de doença mais grave. Mas eu era obeso quando eu era menino. Sim. Eu sofri um baita bullying com aquilo. Né? E eu percebo hoje, olhando para trás, que muitas das dificuldades que eu tinha com a minha própria aceitação não era problema de quem estava fazendo bullying comigo. Era um problema de falta de confiança minha. Então, é importantíssimo que nós trabalhemos isso nas crianças. Sim, com certeza. Que têm algum transtorno, alguma doença neurológica, porque a doença vai continuar lá. Ela pode melhorar absurdamente, 90%, 100%, mas o diagnóstico ele vai continuar lá. Então, se ela não lidar bem com isso, não tem projeto de inclusão, não tem escada, não tem rampa, não tem elevador que vai fazer com que ele se sinta um cidadão como os outros, entende? Apresentei a nossos convidados com um presente da Easy, mas a Easy ainda não tem a linha Men. Vai ter, a Easy, a linha Men. Então, a sua mulher, que vai ficar feliz da vida com os presentes da Easy, cheirosa. A esposa gosta mesmo. Quando o marido vai para uma reunião, vai para alguma coisa, traz os produtos. E o mais legal é as suas meninas, que tem cabelo cacheadinho. Ai, meu Deus, isso daqui vai ser sucesso. Vai ser, que tem a linha Kids agora, Easy. Minhas e meninas. É uma delícia, elas vão amar. Elas loirinhas de cabelo cacheadinho. É uma graça, a Maria e a Isabel graça. têm o cabelo todo cacheadinho. O José, a gente não sabe ainda, né? O João, quando era pequeno, tinha bem O Gabriel cacheadinho. também. Agora, bem lisinho o cabelo dele. Não tem um cachinho. Eu guardei os cachinhos quando cortou a primeira vez. Eu guardei tudo. Vou falar uma coisa aqui. Esse negócio de não receber mais presentes pra mim, eu tô extremamente Você acostumado. tá tranquilo? Depois que eu tive filhos, eu nunca mais ganhei nenhum presente pra mim. Nem eu. Mas eu vou falar que
Eu vou falar que especialmente minha esposa vai ficar muito contente, É, porque geralmente claro. os presentes são para São as pras crianças. crianças. Né? Ah, é Então, eu já- verdade. A gente acontece a mesma coisa. Não, e se a gente encontra alguém na rua, fala, e aí, tudo bem? Como tá o Gabriel? Tipo, você não tá bem, tá tudo bem com você. Você não existe, né? Você não existe mais. A gente já acostumou, mas ela vai adorar e vai ficar ainda mais linda, viu? E quando a Izzy lançar a linha Man, ou você voltando aqui ou não, eu indo no consultório, eu levo pra você. Não, muito obrigado, eu adorei, muito obrigado mesmo pelo carinho. Doutora, a gente gostaria de agradecer. Eu fico muito sensibilizada e muito feliz quando eu encontro profissionais como o senhor, assim, que além de uma capacidade técnica, né, expressiva, também tem uma sensibilidade, um olhar que vai além da medicina. Que é viu? a fé. Né? Né? Também. É a né? fé. Ela é uma pessoa extremamente católica, de Deus, humana. E aquilo que minha mãe falou quando ela entrou no consultório médico, né? Minha mãe contou Eu isso para lembro. você, que ela viu a imagem do Dr. Marcelo lá na Nossa Senhora, ela falou, é ele que vai me tratar. E a mesma coisa que ele tem a imagem de São José no consultório dele, e aí a gente sente aquele acolhimento e fala, não. E ele demorou para falar também que o Gabriel precisava de cirurgia, veio, né? Porque é difícil, né? É difícil você chegar para um pai e para a mãe e falar, ó, tem indicação, precisa operar. Então, assim, precisa ter tato, precisa saber conversar, né? Não, você é competentíssimo, né? O currículo dele não deixa a gente Sim, mentir, mas mas nós além da somos competência, mães, pais, tem a enfim, parte temos que medo. você está de parabéns mesmo, como médico humano. Obrigado, gente, Obrigada. pelo carinho. Obrigada, senhor. Muito obrigado Que mesmo. bom que pelo deu carinho. certo. Que bom. Excelente. Pessoal, quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Vamos deixar os contatos do doutor. Isso, Luiz, vamos também. seguir ele. E, ó, quem precisar de consulta, marca uma consulta com ele, que a consulta dele é maravilhosa. E é isso, curte, compartilha e vai mandando aí para todo mundo, tá bom? Beijo. Obrigada. Um Obrigada. abraço. Fiquem com Deus.